Neste vídeo eu vou explicar a vocês, apresentar para vocês mais uma regra muito importante em trigonometria, que é a seguinte: dado um triângulo, admita que dois lados A e B formem um ângulo C. Um triângulo, três vértices ABC, e os lados A e B formando um ângulo C. Aqui, ó, este ângulo C aqui, onde é que está? Aqui, ó, este ângulo C. Aqui. Este ângulo. Então, este ângulo C, ele é formado pelos lados A e B. E este lado oposto ao ângulo C, o lado X, oposto ao ângulo C, ele é calculado utilizando esta lei, conhecida como lei dos cossenos, que diz o seguinte: o quadrado do lado oposto ao ângulo C é calculado pela soma dos quadrados dos dois lados, que formam um ângulo, menos o dobro do produto de AB vezes o cosseno do ângulo que é formado pelos lados AB. Então veja, se você quiser calcular este lado, você vai pegar estes dois lados e levar ao quadrado e somar, menos 2 vezes o A vezes o B, o dobro destes dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. E aqui, duas questões envolvendo esta necessidade de conhecimento. As duas foram questões propostas pela Unicamp. A primeira questão é essa: um quadrado de lado 1, aqui também é 1, uma diagonal AC é prolongada até o ponto E e C é ponto médio. E ele pede qual é o comprimento do D até o E, daqui até aqui. Quanto vale essa distância? Então, batizando de x a distância, observemos que este ângulo é 45 graus. Então, vou reproduzir essa figura novamente aqui para poder ter uma condição melhor de cálculo. Aqui é o quadrado, este lado, este diagonal vai chegar até um ponto. Repare, se aqui é 1 e aqui é 1, a diagonal é raiz de 2. Como este ponto é ponto médio, este lado e este segmento e este são as mesmas medidas. Raiz de 2. Esse é o ponto E. E aqui é o ponto D. Como foi pedido para você encontrar essa distância de D até E, vamos colocar essa distância em vermelho. Essa distância x. Eu vou utilizar, e este lado aqui é 1. Observe que nesse triângulo, aqui ó, nesse triângulo, você conhece dois lados. Um lado que mede 1, outro lado que mede raiz de 2, e este ângulo, que também é possível descobrir. Por quê? Se aqui é 45, aqui também é 45. Mas este ângulo de meia volta é 180. De modo que este ângulo aqui, oposto a x, este ângulo, é um ângulo que mede 135 graus. E este lado vermelho é raiz de 2, este lado vermelho é 1. Agora, aplicamos nesse triângulo, no triângulo CDE,
tá? Aplicamos a lei dos cossenos ao lado X do triângulo CDE ou DCE. Vamos aplicar a lei dos cossenos ao lado X do triângulo DCE. Como fica? Aquele lado, o lado que se procura ao quadrado, será igual 1 ao quadrado, raiz de 2. Esses dois lados é que formam um ângulo que está oposto. Então, esses dois lados, eles são os nossos A e B da teoria. Esse é o lado A, lado B, e esse é o ângulo oposto. Tá? Assim que funciona. Então, 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado menos o dobro de 1 vezes raiz de 2 vezes o cosseno do ângulo de 135 graus. Aí fazemos o cálculo. Quadrado de x, 1, 2, 2 raiz de 2, e o cosseno para 135 graus, aqui olha, um cosseno para 135, sai do zero, aqui é 90, 135 dá na metade. Então, o 135 graus, o cosseno é o mesmo que o do 45, só que negativo aqui, é negativo. Então, ele será negativo raiz de 2 sobre 2. Observe que este cancela com este. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, só que menos e menos é mais. Então, o quadrado de x, o quadrado daquele lado é 1 mais 2, e aqui fica mais 2. Portanto, x será raiz quadrada de 5. Esta é a resposta para essa questão. Aquela medida é raiz de 5. Repare, a utilização do teorema, da lei dos cossenos, ela exige a existência de dois lados e um ângulo para eu calcular o lado oposto. Como este. Observem. Ele quer, qual é a medida do ângulo θ? É este ângulo que ele quer. Ó, quanto grau é aqui? Qual é a medida daquele ângulo? Sabendo que o oposto é 5, aqui 2 é 1, pronto. O fato de ele estar querendo um lado que é o oposto a um ângulo, e ele, será que ele vai dar a medida desses dois lados? Não dá. Então a gente vai calcular esta medida aqui, vamos chamá-la de A, e esta medida de B. Então, olhem bem o que eu vou fazer. Cálculo do A. Cálculo do A. Quem é aquele A? Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Pronto. Portanto, o A é a raiz de 5. Este é o A. Vamos calcular B. Cálculo do B. Observe que B faz parte de um triângulo maior. B faz parte de um triângulo maior, onde daqui a aqui é 1 mais 5, e aqui é 2. Então, B aqui nesse triângulo, quadrado de 2 com quadrado de 6. Então, B é 36 com 4 é 40. Raiz quadrada de 40. Este é B. Pronto. Então, eu já tenho A, tenho B, e o θ é o ângulo formado pelos dois. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a lei dos cossenos ao lado CD. Vou aplicar lei dos cossenos ao lado
CD. Por quê? Porque ele está oposto a um ângulo θ. Oposto ao θ. Como é que ele vai ficar, então? Naquele triângulo, nesse triângulo, este aqui faz o papel daquele x da teoria. Então, nós vamos pegar esse 5 ao quadrado igual. E vamos aplicar o a quadrado, b quadrado, menos 2ab cosseno θ. O dobro desses dois vezes o cosseno de θ. Agora, colocamos os valores que temos. 25 é igual quadrado de a. Quadrado de a é 5. Quadrado de b é 40. Duas vezes. Produto de a por b. O produto de a por b, o a é raiz de 5 e o b é raiz de 40. Cosseno de θ, não sei. Deixa incógnito. Observem que aqui é negativo, eu vou pensar menos 2 raiz de 5 raiz de 20, pensado pelo lado esquerdo, colocado à esquerda. 2 raiz de 200 vezes cosseno θ. Isto é, o produto 200. E aqui é 45, este eu pensei do lado esquerdo, está aqui. Isto é igual 45 menos 25. Observe que raiz de 200 é raiz de 2 vezes 100. Então este, raiz de 200, é a raiz de 2 vezes 100. Este 100 é 10 raiz de 2. Então, aqui é 10 raiz de 2. Observe que esse produto vai dar 20 raiz de 2 cosseno θ. É igual a 20. Então, o cancelamento, esse 20 raiz de 2 pode vir para cá. Cosseno para θ é 20 dividido por 20 raiz de 2. Eu vou aqui racionalizar. Multiplicar por raiz de 2, raiz de 2. Pronto. 20 cancela 20. E nós vamos ter raiz de 2 sobre esse produto dá 2. Cosseno para o ângulo θ vale esse. Então veio uma pergunta. Qual é o ângulo θ que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Θ vai valer 45 graus. Pronto. Essa é a resposta para a nossa questão também da Unicamp. Então, observem bem. A aplicação da lei dos cossenos exige dois lados formando um ângulo e o lado oposto ao ângulo, tanto neste quanto neste problema. Esta é a aplicação, então, da lei dos cossenos, aplicando, mostrando qual é a lei e 2 exercícios aplicados, ok?